Vamos então conversar sobre geopolítica. Bom, os conflitos, né, as guerras, estão espalhadas aí pelo mundo. Vocês seguindo o canal aqui, a gente vai tratar toda semana, né? Se não diariamente, tem dia que a gente trata mais de política interna, tem dia que a gente trata mais de geopolítica, mas vocês seguindo o canal, né? Nós vamos aqui trazer análises sobre a situação geopolítica mundial. Bom, vamos falar de Israel, tá? Por quê? Ontem, dia primeiro e hoje, dia 2, aconteceram ali pelo menos três fatos muito relevantes para o atual cenário ali em torno de Israel. Com Israel e o atual cenário em torno. O mais relevante desses fatos, porque ele fere, inclusive, o direito internacional, é que Israel bombardeou com caças F-34, né, o, uma embaixada, né? Na verdade, um consulado do lado da embaixada. Então você tem a embaixada do Irã, você tem do outro lado a embaixada do Canadá e no meio entre as duas embaixadas um consulado, que é o consulado do Irã. Bombardeou, prédio de 3 andares veio abaixo, consulado do Irã. Né? Então, esse bombardeio ali fere a diversos acordos internacionais, né? Porque vocês sabem que uma embaixada é como se fosse o território de um país dentro do outro país. Lógico que então quando você tem uma embaixada, por exemplo, de qualquer país no seu país, você não pode, por exemplo, dar uma batida policial e entrar lá. Por exemplo, no recente caso aí que aconteceu, por que, que a justiça brasileira, né, ficou tão incomodada com o caso do Bolsonaro indo lá para a embaixada da Hungria? Porque se houvesse um mandato de prisão contra o Bolsonaro naqueles 2 dias e ele estivesse dentro da embaixada da Hungria, ele não poderia ser preso porque é território húngaro. Tá? Ele teria e ali ele ficaria na embaixada ali enquanto o governo da Hungria resolvesse lhe dar asilo. Né? Então, então o bombardear um consulado iraniano na Síria, né, Israel dá um passo muito grave em direção, talvez, a uma guerra com o Irã. Na verdade, se nós formos ser bastante, é, digamos assim, tratar de forma um pouco mais elástica essa questão de guerra, já está havendo uma guerra há muito tempo entre o Irã e Israel. Né? Dos dois lados vive que sempre um faz um ataque, né? Israel às vezes mata um general, alguém ali um comandante das forças Quds iranianas, principalmente, que é uma tropa de elite que o Irã utiliza principalmente ali na Síria. Né? É, e aí os iranianos vão lá e fazem um ataque contra o, os israelenses em algum país ali do Oriente Médio. Por quê? Eles estão nesse clima de guerra, digamos assim, uma guerra secreta, né? Por quê? Porque é uma guerra que ocorre ali com escaramuças, algumas vezes os iranianos usando proxies, né? Que são é, entidades, né, que os iranianos financiam, que por vezes atacam Israel, como por exemplo os Houthis, né, que recebem armamentos do Irã lá no Iêmen, né, e o Hezbollah, que também recebe ali armamentos do Irã, mas atacar uma embaixada, um consulado do outro país, aí já é um caminho muito maior do que essas escaramuças que tinham acontecido até agora. Porque é um ataque a uma entidade, né, que é uma entidade diplomática, e isso no mundo inteiro, né, isso é muito complicado. Né? Um exemplo disso foi quando lá, durante os ataques da OTAN à Sérvia, né, a embaixada chinesa, né, o consulado chinês, agora não me lembro mais direito qual dos dois, acabou sendo bombardeado
né, de um dos ataques da OTAN, e isso feriu muito o orgulho dos chineses na época, né? Então, isso é realmente uma possibilidade de expansão para uma guerra mais intensa com o Irã. Atualmente, agora, bombardear a Síria é algo, né, que os israelenses vêm fazendo desde 2013. Vira e mexe, eles bombardeiam a Síria. Antes, eles tinham diversas questões com a Síria, porque Israel ocupa as colinas de Golã, que são sírias, ali eu acho que desde os anos 60 para 70, e eles sempre bombardeiam. O aeroporto internacional da Síria, de Damasco, toda vez que os sírios arrumam, os israelenses vão lá e destroem. Então, assim, desde 2013, né, quando começou a Guerra Civil Síria, que foi vencida pelo governo do Bashar, graças à ajuda da Rússia e do Irã, já que os rebeldes sírios e depois recebiam muita ajuda também ali do Ocidente. Depois acabou que o Estado Islâmico limpou os rebeldes sírios ali, né, o Síria Livre, etc., e passou a ser a principal entidade política. E aí, né, os próprios ocidentais ali tinham seus problemas com o Estado Islâmico. Por fim, o Estado Islâmico também foi eliminado. E o Assad voltou ali a ter o poder sobre boa parte da Síria, certo ao norte, onde tem alguns territórios ocupados pelos turcos, e mais ali perto da fronteira do Iraque, onde é explorado petróleo ali, e ainda tem espaços ali sobre que há presença de tropas norte-americanas. Mas, né, você tem aí agora este ataque. Há a possibilidade de expansão do conflito? Há. Né? O Irã vai reagir. Ele sempre reage. Dependendo do ataque que o Irã, da reação do Irã, o conflito pode ou não ganhar uma maior escalada. Né? Dependendo do conflito, da escalada. Agora, né? Vamos ver, eu acho que isso é um elemento interessante para a gente pensar. Quando o Irã reagir, a gente pensar, vocês assim, observem, tá? Não façam essa observação, façam mesmo. Convido vocês a fazer essa observação. Como que a imprensa brasileira vai tratar agora este ataque israelense a uma entidade diplomática iraniana em território sírio, e se o Irã, por acaso, fizer um ataque semelhante a uma entidade diplomática israelense em algum território por aí, vem como que vai ser tratado na imprensa isso, né? Eu, quer dizer, eu não espero, porque o Irã vai contra-atacar, né? Mas a gente espera sempre que essa escalada de conflito não ocorra, porque ali, né, você já tem a situação toda na faixa de Gaza, que nós já vamos falar agora, e se escala ainda mais o conflito, o Hezbollah entra ali no conflito, quer dizer, um maior sofrimento para a população civil como um todo, dos dois lados, tá bom? Israelenses também, né? Na guerra, sempre quem sofre são os civis. Bom, nessa toada aí toda, 7 funcionários da ONG World Central Kitchen, algo como Cozinha Mundial, Central de Cozinha Mundial, é uma ONG que oferece alimentos. Estavam indo lá levar alimentos para os palestinos em Gaza, que estão morrendo de fome, tá? Estão morrendo de fome, porque 80% deles recebiam já ajuda humanitária estrangeira. Agora, com a guerra, essa ajuda humanitária foi cortada, as pessoas estão morrendo de fome. Então, há relatos de que estão comendo grama. Tá? E 7 funcionários dessa ONG foram mortos em um ataque israelense, né? Então você vê que o Netanyahu não tem nenhuma preocupação em estar escalando cada vez mais as coisas. Tá? Inclusive pediu desculpa sobre isso, falou que acontece mesmo na guerra, né? Só que já são 196 trabalhadores humanitários mortos ali, né? Desde que começou os ataques à faixa de Gaza, sem falar, né, quase entre 30 e 50 mil palestinos, milhares de crianças mortas, tá bom? E veja bem, quando a gente fala isso, nós não estamos dizendo
que estamos do lado do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, tá? O Hamas precisa ser combatido, mas não pode ser combatido ao custo de matar milhares de civis. Tá? Não pode, não pode, tá bom? Ser combatido a este custo. Israel tem um dos melhores exércitos do mundo, talvez perca ali para os Estados Unidos, para a Rússia, não sei, mas assim, se você for colocar os cinco mais bem treinados, melhores exércitos do mundo, com certeza Israel está ali entre o segundo, terceiro, quarto lugar. Talvez não seja maior no sentido de homens, de ter tantas tropas, mas é maior no sentido de tecnologia e tudo mais. Israel tinha como combater o Hamas sem fazer o que está fazendo ali na Palestina com tantas mortes de civis. Havia como combater o Hamas sem esse morticínio de palestinos que está ocorrendo. Bom, e aí e Netanyahu então também está internamente sob protestos gigantescos contra o Netanyahu, né? Porque, gente, quando assim existe uma esquerda israelense que luta contra a extrema direita israelense representada pelo Netanyahu, tá? Nem todos os israelenses concordam com essa política do Netanyahu de extrema direita, essa política dele, tá? De ocupação de territórios, imperialista, né? De eliminação dos palestinos. Eles não concordam, nem todos. E pressionado, né, por essas manifestações, ele resolveu aprovar uma lei lá para proibir conteúdo estrangeiros na mídia israelense, que na verdade é para proibir que a TV Al Jazeera funcione. Então 71 deputados votaram a favor, só 10 contra, né? Porque existem deputados de partidos árabes, né? Lá dentro. Porque 1,5 milhão praticamente dos cidadãos israelenses, né? São de descendência árabe, né? Então eles têm os seus deputados também. Então, e até os Estados Unidos protestou contra isso, porque fere algo que os americanos dizem valorizar muito, que é a liberdade de imprensa. Então, até os Estados Unidos protestou contra isso, né? E Israel está ali passando também por problemas econômicos, não tá indo mais turistas para lá, né? A guerra gasta muito dinheiro, aqueles mísseis, cada míssil daqueles são milhões, né? Assim, gasta muito dinheiro, né? Então Israel está com sérios problemas econômicos. E isso começa a afetar o país, a população começa a ficar. A Al Jazeera mostrando as mortes de palestinos e tudo mais, começa que as pessoas também começam a se posicionar contra aquilo, mesmo internamente, né? Porque nem todo israelense apoia o governo de extrema direita do Netanyahu, né? Ainda que a gente vê políticos brasileiros saindo daqui para ir lá apoiar, né? Mas, né? Fazer o quê? Bom, então esta é a situação atual ali. Corre-se o risco de uma expansão desta guerra em direção a um conflito maior entre o Irã. Depende da resposta do Irã, vai continuar essa guerra secreta, entre aspas, entre os dois países. Depende da resposta, pode haver uma escalada. Se houver uma escalada, é um problema muito sério, numa época que também, né, nós temos uma outra guerra ali, que é da Ucrânia e da Rússia, que cada dia demonstra mais a possibilidade de escalar, né? Com a França dando alfinetada, os Estados Unidos alfinetando, a Polônia principalmente, né? Mas nós vamos tratar da guerra da Ucrânia ainda essa semana, aqui, tá? No canal, ok? Então é isso, tá bom? Esperamos que a situação não escale mais, né? E que a população israelense consiga, né, retirar este Netanyahu do poder. Porque se ele não for retirado do poder, tá,
Israel cada vez mais vai mergulhar em conflitos e em guerras ali no seu entorno, que vai trazer graves problemas ao próprio Israel. E o Biden, cada vez mais, os Estados Unidos estão demonstrando já um cansaço e retirando apoio em vários fóruns internacionais a Israel, com a possibilidade de Israel se ver cada vez mais, talvez, sozinha, sem o apoio dos Estados Unidos, o que vai complicar muito a situação da própria Israel, se eles não conseguirem derrubar esse extremista de direita que é o Netanyahu. Tá? Eles precisam tirar este homem do poder urgentemente. Eles precisam. Né? O Biden está preocupado com a eleição. Vai ter eleição nos Estados Unidos esse ano. Né? E os jovens, principalmente do Partido Democrata, estão exigindo dele um maior posicionamento em relação aos palestinos ali em Gaza. Tá? Ele já deu vários sinais de que espera que Israel acabe com a escalada militar contra Gaza e chegue a uma situação de paz. Mas parece que isso não está ocorrendo. E grande parte, principalmente, graças a Netanyahu. Então, né, os Estados Unidos já olham com desconfiança. Tá? É isso, pessoal. Olha, dá o like, compartilhe o vídeo, aperta o sininho. Nós estamos aqui diariamente falando de política e geopolítica, mas também aqui nós temos os nossos vídeos e as nossas lives de filosofia. Amanhã nós vamos ter uma live especial aqui sobre a República de Platão. Amanhã, dia 3/4. E no sábado nós vamos ter uma live mais do que especial sobre o livro A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin. Eu espero vocês aqui diariamente no canal. A gente volta, tá? Logo, logo.